A América do Norte é constituída de 3 países, Canadá, Estados Unidos e México, onde os Estados Unidos e o Canadá são grandes potências mundiais. Começando pela educação no Brasil, a precariedade na educação é um dos maiores problemas do nosso país. Isso porque ainda há crianças que não têm acesso ao ensino formal, ou ainda a escola que frequentam estão lotadas e oferecem poucas condições. Como consequência, elas têm menos oportunidades. Por exemplo, algumas têm que parar de estudar para poder trabalhar e ajudar em casa, ou a chance de ir para a faculdade é muito pequena. Um dos maiores problemas é que o Brasil não investe em educação de forma adequada. E dentre as situações que requerem maior atenção está a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular e a crise no ensino superior. O ensino público canadense tem um índice de qualidade muito alto, gastando assim mais com educação do que qualquer outro país do G8. Mais de 95% das crianças canadenses estudam em escolas públicas, pois além das particulares serem caríssimas, as públicas são excelentes. Tanto alunos do ensino fundamental como do ensino médio ficam na escola em período integral. Além das aulas regulares, eles têm extra-atividades, como artes, fotografia, robótica e esporte. Nos Estados Unidos, a idade para o atendimento escolar é compulsório de estado para estado. As crianças e adolescentes são obrigados a estudar até os 16 anos de idade, ou até completarem o 2º grau, isso na maioria dos estados. Os estudantes podem estudar em escolas públicas, privadas ou domésticas. Nas duas primeiras, a educação é dividida em 3 fases: a elementar, a média e a secundária. No México, o índice de alfabetização em 2004 era de 97% para pessoas menores de 14 anos e 91% para pessoas acima de 15 anos, colocando o México em 24º lugar no ranking mundial, de acordo com a Unesco. A educação primária e secundária é gratuita e compulsória durante 9 anos. Ainda quando falamos em educação no Brasil, a maior taxa de analfabetização foi divulgada em junho do ano passado pelo IBGE, na última pesquisa de amostras por domicílio contínuo. O Brasil tem pelo menos 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas, ou seja, 6,8% de analfabetismo. No mundo, mais de 750 milhões de pessoas permanecem nesse estado. No nosso país, a taxa de analfabetização diminuiu, mas não na velocidade esperada, e ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação para 2015, que era diminuir a taxa de analfabetização para 6,8% a fim de erradicar o analfabetismo em 2024. Em 2014, o Brasil se encontrava em 8º lugar no ranking dos países com mais adultos analfabetos. Quando o assunto é economia, a economia brasileira atual é diversificada e abrange os 3 tipos de setores: primário, secundário e terciário. O país há muito tempo abandonou a monocultura, ou direcionamento unicamente para um tipo de indústria. Atualmente, a economia brasileira é baseada na produção agrícola, o que faz do Brasil um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo. Ainda é líder na produção de açúcar, derivados da cana, celulose e frutas tropicais. Igualmente, possui uma importante indústria de carne, com criação e abate de animais, ocupando o posto de 3º produtor mundial de carne bovina. Em termos de indústria de transformação, o Brasil se destaca na produção de peças para abastecimento dos setores automotivos e aeronáuticos. Da mesma forma, é um dos principais produtores de petróleo do mundo, dominando a exploração de petróleo em águas profundas. Mesmo assim, é destaque na produção de minério de ferro. O Canadá é sustentado basicamente por 3 setores: pecuária, manufatura e comércio, sendo esse último responsável por 70% do PIB. Além do mais, o Canadá mantém uma das taxas mais baixas de desemprego do mundo, ou seja, oportunidades não faltam. Os Estados Unidos são atualmente a maior economia do mundo, em frente de países como China e Japão. A economia do país é baseada principalmente nos setores da agricultura, que apresentam alta produtividade e o emprego de modernas tecnologias, produzindo principalmente milho, algodão e soja. E o setor industrial, que representa cerca de 19% do PIB, produzindo máquinas, eletrônicos, maquinários, produtos químicos e automotores.
No México, os principais setores econômicos são a indústria, petróleo, agricultura, finanças e turismo. Os principais produtos agropecuários são café, frutas, algodão, carne bovina, frango, leite e derivados. Os principais produtos industrializados são tabaco, ferro e aço, petróleo e produtos químicos. O turismo no Brasil é um setor crescente e fundamental para a economia de várias regiões do país. O Brasil recebeu cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros em 2013, sendo classificado em termos de chegadas internacionais como o principal destino da América do Sul e o segundo na América Latina, depois do México. O governo do Canadá mantém 38 parques nacionais, que correspondem a 2% do território canadense, assim como 836 sítios históricos, 1.000 parques provinciais e 50 parques territoriais. Entre os locais mais atraentes para os turistas estão Vancouver e Toronto. Entre as mais exuberantes atrações turísticas estão as Cataratas do Niágara, localizados próximo à cidade do Buffalo, na fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos promovem o turismo primeiramente a nível local e estadual. Isso porque o governo federal não promove o turismo propriamente dito, embora ele regule para turistas internacionais. Os Estados Unidos são o terceiro país mais visitado por turistas internacionais do mundo, atrás apenas da Espanha e da França. O México é o que atrai mais turistas dentre os países latino-americanos, com um fluxo girando em torno de 4 milhões por ano. Falando em IDH, ele combina 3 dimensões. O primeiro é uma vida longa e saudável, que é a sua expectativa de vida ao nascer. O segundo é o seu acesso ao conhecimento, que são os anos médios de estudos e os anos médios de escolaridade. O terceiro é um padrão de vida decente, que é o seu PIB per capita. No ano passado foi liberado um ranking sobre os PIBs de todos os países mundialmente. O Canadá ficou em 13º lugar com 0,922. Os Estados Unidos ficaram em 15º lugar, com 0,920. O México em 76º, com 0,767. E o Brasil em 79º, com 0,761.